O programa Escola Bíblica está no ar, ao vivo com você hoje, quarta-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Nós estamos já na reta final, hein? Finalzinho do mês de novembro, a gente fecha a temporada sobre o Apocalipse, o fim revelado. Mas tem muita coisa boa ainda, muito assunto bom a ser explorado. Essa semana a gente está falando exatamente sobre dois temas que se completam. Falamos ontem, falamos segunda-feira sobre a marca de Cristo, o selamento de Cristo, o selo de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a marca da besta, tá bom? A partir de agora, o programa Escola Bíblica está começando já com a sua participação e esse tema tão espetacular e decisivo para a nossa vida. Até já! Já voltamos, programa Escola Bíblica com você nesse meio de semana. É bom a gente dar uma pausa durante a semana, né? Nesse momento, nesse horário e ao vivo com você, refletimos um pouco mais sobre o que a Bíblia tem de lição para todos nós. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei quais são os seus encontros e desencontros nessa vida, as coisas que deram certo, as coisas que infelizmente deram errado também, os momentos difíceis e os momentos prazerosos que você tem ou teve também aqui nessa vida. A gente sempre quer acreditar que em todos os momentos Deus está conduzindo os nossos passos, guiando e direcionando as coisas da melhor maneira possível. Você acredita nisso? Você acredita que Deus está dirigindo a sua vida? Então, faça o seu melhor, caminhe com Ele e a bênção de Deus com certeza virá sobre a sua vida, tá bom? Nós vamos falar hoje então sobre o sinal da besta, a marca da besta. É algo que chama muita atenção das pessoas e se encontra no livro do Apocalipse. O selo de Deus revelado. Tá vendo o tema aqui? O selo de Deus revelado. Esse é o estudo número 10. A gente não está seguindo a ordem cronológica do estudo, porque a gente oferece esse estudo para você também. Você pode olhar todos os capítulos, realmente se envolver com o tema a partir do seu envio aqui para a gente de um WhatsApp e a gente envia o material para você. Então é simples, você simplesmente comunica a gente, olha, eu quero receber esse estudo e a gente vai fazer questão de retornar para você, com certeza, esse material pelo WhatsApp, em forma de PDF, um arquivo, uma forma de arquivo que a gente vai enviar para você. 12982444449, tá bom? Então entre em contato, faça a sua participação aí, pedindo o seu material. E por falar em participação, nós temos outro WhatsApp, são dois, tá? Você que está aí com o seu celular na mão aí, aproveite e lance para a gente a pergunta que você tem, uma dúvida sobre o tema dessa semana. 12981091268. Esse é o WhatsApp para você enviar suas dúvidas e a gente, dentro do possível, vai responder aqui. Hoje nós temos duas dúvidas que a gente vai abordar dentro do programa. Algumas pessoas entraram em contato e a gente faz questão de abordar aqui e mencionar também, tá bom? Oremos para a gente começar o tema de hoje. Vamos falar com Deus e Ele tem muitas lições para cada um de nós. Senhor, eu te agradeço mais uma vez pelos grandes desafios que o Senhor tem estado à nossa frente quando enfrentamos. Nós podemos, acreditamos assim, ser vitoriosos. Nós acreditamos que podemos ser realmente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Então, dirija nossos passos, conduza e nos faça compreender a Tua vontade e as Tuas verdades também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é um tema muito forte, né? A gente falando sobre o selo de Deus e o sinal ou a marca da besta. A marca da besta ela é mencionada 7 vezes no livro do Apocalipse. Então, assim, eu vou mencionar pelo menos por alto alguns versos para você anotar aí. Apocalipse 13, verso 16 e 17, tá bom? Fala sobre a besta, 7 vezes no Apocalipse.
Apocalipse 14, verso 9 e verso 11 também. Esses são alguns dos 7 versos, das 7 vezes que são mencionadas, tá? 4 dessas ocorrências, quando a gente vai até o livro do Apocalipse, 4 delas aparecem na parte central do livro, entre o capítulo 12 e o capítulo 14. E ela é introduzida com uma visão da arca do pacto, que contém exatamente os 10 mandamentos. Eu vou ler para você, eu quero que você acompanhe comigo, não sei se tem na tela ou se a gente vai ler na Bíblia aqui, Apocalipse 11, verso 19, está aqui na tela. Então, foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca de sua aliança. Olha que interessante isso, o santuário de Deus no céu, e dentro ali uma arca, a arca da aliança, no céu. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. Aqui a gente vê vários símbolos que demonstram a grandiosidade daquele momento. A gente já leu aqui que o povo remanescente, aqueles que sobrarem, aqueles que permanecerem fiéis até o final, ele é identificado como aqueles que o quê? Que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Então, imediatamente depois, João, ele menciona que existe o quê? Um santuário no céu, que existe uma arca da aliança, e a gente sabe que dentro da arca da aliança, aqui na terra, que é uma cópia do céu, estavam o quê? Os mandamentos de Deus. Imediatamente depois, João destaca as 2 bestas que perseguem a igreja de Deus. E a gente pode ver essa besta que é mencionada tanto em Apocalipse quanto no livro de Daniel também, tá bom? Então existe uma besta que persegue o povo. A gente pode ler isso em Apocalipse 13, verso 11. Você pode ler com calma também, anotar, são muitos versos, a gente não vai conseguir ler todos, mas Apocalipse 13, verso 11, fala sobre essa primeira besta. A primeira besta, ela diz o seguinte, então, no livro do Apocalipse fala sobre 2 bestas. A primeira besta, ela ordena a adoração falsa e uma atividade perseguidora que se assemelha a um chifre pequeno de Daniel 7. Então, a mesma besta descrita no livro do Apocalipse é basicamente a mesma besta. Quando a gente fala besta, é um nome estranho para a gente, soa estranho, né? Mas é um animal diferente, um animal estranho, que representa um poder que vai governar, que vai direcionar, conduzir a religiosidade. E essa besta, né, que a gente chama de Daniel 7, Apocalipse 13, ela pretende fazer o quê? Mudar os tempos e a lei de Deus. Então vamos pensar o seguinte, o objetivo do inimigo de Deus é destruir os ensinos de Deus. A gente mencionou que o selo de Deus, nessa semana apresentado aqui, é o sábado, em primeiro lugar é o Espírito Santo, depois o sábado. E a besta, o inimigo de Deus, ele tenta mostrar o quê? Que a lei não vale nada, fazendo uma mudança da lei de Deus e do tempo. E persegue o povo de Deus. Eu quero ler para você agora Daniel, capítulo 7, verso 25, diz assim: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. A gente já estudou sobre esse período profético, mas o foco aqui é o seguinte: se o selo de Deus, que mostra o autor, o criador do mundo, aquele que pertence ao domínio, está na lei de Deus, nos 10 mandamentos que estão lá dentro da Arca da Aliança, inclusive representada aqui na terra como uma cópia do céu, e lá tem o 4º mandamento que aponta Deus como Criador, existe o inimigo de Deus que quer deturpar a lei de Deus e colocar um outro dia como sendo o dia de adoração. Tudo que Deus faz, o inimigo quer copiar, ou quer tentar
jogar por terra o ensino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, eu queria que você abrisse seu coração com todo respeito. Toda noite eu bebo minha aguinha aqui, né? No finalzinho do programa, você já deve ter percebido. Está aqui, ó, com a canequinha da Novo Tempo. Deus fez a água pura. O inimigo de Deus, usando mentes humanas, ele tenta criar possíveis tipos diferentes de líquidos que não façam bem ao ser humano. Se Deus criou o homem e a mulher, o inimigo de Deus deturpa a criação de Deus. E aí vai. E a gente não poderia mencionar algo diferente também com relação à lei de Deus, ao selo de Deus. Quando a gente conecta Daniel e Apocalipse, ele mostra uma falsa adoração. O inimigo de Deus querendo ser adorado, criando uma cópia daquilo que Deus fez. E uma tentativa dele de mudar tempos e lei nos 10 mandamentos. A gente vai dar uma pausa, mas antes eu queria que você pensasse nesse intervalo o seguinte: o único mandamento dos 10 mandamentos que faz referência a tempo é o 4º mandamento. Ele assinala que nós devemos santificar o 7º dia, o sábado. O inimigo tentaria mudar tempos e lei. Então, o sábado é o único mandamento dos 10 que tem a ver com tempo, um dia da semana. A gente vai dar uma pausa e daqui a pouquinho eu volto com uma pergunta de um telespectador sobre esse tema e a gente continua estudando esse tema tão intrigante aqui no Apocalipse, o fim revelado. É bem rapidinho, eu já volto com você, tá bom? Até já! De volta ao programa Escola Bíblica, hoje apresentando mais uma vez um tema desafiador. E a gente falando sobre a marca e o sinal da besta. Se tem curiosidade sobre esse tema, a gente vai trabalhar um pouquinho mais ele aqui, inclusive com algumas perguntas que surgiram e você pode encaminhar sua dúvida também para a gente, tá? Sempre lembrando que a dúvida tem que ter uma relação com o tema da semana, com o que a gente está abordando durante a temporada também. O telefone você está vendo aqui embaixo na tela, se você quer mencionar algo, escreva para a gente através desse telefone. Eu quero lembrar você que, historicamente, a tentativa de mudar o dia de adoração, ela foi perpetrada, né? Na verdade, confirmada, foi assinada embaixo pelo poder e autoridade religioso ou religiosa romana, que venera o domingo como dia de repouso, a adoração em lugar do sábado. Isso tudo a gente pode perceber ao longo da história, da trajetória da história. Eu quero apresentar para você aqui um texto que consta no Códex de Justiniano, que diz o seguinte: todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol, que até então é o domingo. Essa foi uma alteração feita não pela Bíblia, mas pela igreja. A gente vai entender um pouquinho mais, tá? Mas antes tem uma pergunta aqui bem curiosa e interessante, que é a pergunta do Flávio. Flávio é da cidade de Viçosa. Viçosa fica em Minas Gerais, tá? E ele faz a seguinte pergunta, e eu quero, já lendo a pergunta aqui, já ir para o texto para tentar responder. A pergunta dele é a seguinte: existe alguma penalidade se eu seguir o que eu acho correto? Vai acontecer alguma coisa comigo? Se eu fizer as coisas do jeito que eu acredito que é certo, mesmo que não seja favorável ao que Deus diz exatamente, Deus vai me penalizar por isso? Olha, uma coisa que tem que ficar claro, né? Qual que é o nome dele mesmo? Acho que deve ter o nome dele ali, é o Flávio de Viçosa. Ô Flávio, quando Deus dá uma orientação para a gente, e eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou mencionar agora aqui, quando Deus dá uma orientação para a gente, é sempre para o nosso bem, para o nosso melhor. E toda correção de Deus é para a salvação. Dá a impressão que essa penalização que Deus faz, né, essa correção, é porque Ele não nos ama. Mas quem é pai e mãe vai entender um pouco mais isso, né? Às vezes a correção
ela é para salvação. E eu vou ler um texto aqui para você que fala um pouquinho sobre essa penalização, esse puxão de orelha. Apocalipse 14, 9 e 10, que é bem duro, aliás. Diz assim: seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e na presença do Cordeiro. Bem pertinente a pergunta, e a resposta está clara aqui, né? Aquele que segue a vontade, seja dele ou de homens, a penalidade vai ser o quê? Participar da cólera, da firme mão de Deus. E é melhor a gente cair na mão de salteadores do que nas mãos de Deus, porque quando Deus é justo, quando Deus ele tem que corrigir, ele é firme. E é interessante falando assim, um cálice sem mistura, porque na verdade você tenta imaginar, né, uma bebida forte sem nenhum tipo de diluição dessa bebida. Ela realmente desce queimando, né? Para quem bebe aí, é uma bebida realmente destilada forte. Está querendo dizer o seguinte, que na verdade, quando Deus colocar a mão, Ele vai de fato fazer com que as coisas aconteçam de maneira justa, firme, tá bom? Então vamos pensar nesse sentido, Flávio, não como um Deus acusador, mas um Deus de justiça, um Deus que dá todas as oportunidades, mas Deus não permite que a gente faça as coisas do nosso jeito, porque Ele sabe que do nosso jeito não é o melhor, não é o caminho, não é o método de salvação, e assim a gente foge daquele que é a fonte de salvação, a fonte da verdade. Eu quero continuar dizendo para vocês algo aqui, ainda sobre esse tema, né? O fato da segunda besta de Apocalipse 13 ser representado pelo protestantismo apostatado, olha só, Apocalipse 13, ele tem uma conexão com o poder romano. Eu acabei de mencionar aqui que foi de Roma, do poder religioso romano, que veio a adoração do domingo, mas Apocalipse 13, verso 12, se a gente lê, depois você lê com calma, guarda aí, Apocalipse 13, verso 12, faz uma conexão. A besta não somente é, na verdade, aquele que é o criador de um dia contrário ao de Deus, mas aqueles que também seguem isso, que tem uma conexão. Por exemplo, a gente percebe que hoje que o protestantismo, que as igrejas evangélicas, é aqui eu digo com todo respeito, ela acabou assimilando uma marca que não é uma marca de Deus, que não é uma marca bíblica. E essa marca deve ser rejeitada. A marca distintiva daqueles que adoram a Deus está na lei de Deus. E a marca daqueles que adoram a imagem da besta está representando a sua própria imagem, a sua própria criação, que é um dia contrário a isso. Isso está bem claro em contraste com o povo de Deus, o remanescente de Deus que guarda os mandamentos, né? De Apocalipse 12, verso 14. Aqueles que pertencem a esse grupo, eles receberão o selo de Deus. Eu quero ler para você dois versos bem interessantes aqui de Apocalipse. Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Diz assim: então vi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. O estudo sobre os 144 mil é bem curioso, a gente chega lá. Mas diz o seguinte, que em todos os cantos do mundo, pessoas serão seladas com o selo de Deus. Pessoas na Índia, pessoas no Japão, na Coreia, na Venezuela, no Brasil, nos Estados Unidos, país da Europa, um país da África, pessoas sinceras. Apocalipse 14, verso 1 diz assim: então olhei e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então, enquanto aqueles que rejeitam esse chamado, reverenciam o domingo como um dia de repouso, aceitam a autoridade da besta, que é descrita como Babilônia também, eles acabam recebendo a marca da besta de Apocalipse 14, e eu quero ler para você agora, diz assim, Apocalipse 14, 8 e 9.
Vamos lá. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, presença dos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobre para todo sempre, para todos os que adoram a besta e sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso nem dia e noite. Uma parte de um verso que nós já lemos aqui, que eu respondi a pergunta. Então, a prova final, ela será sobre a adoração verdadeira ou sobre a falsa adoração. Uma adoração que vai estar baseada na obediência à lei de Deus, que inclui o sábado, onde se adora de fato aquilo que Deus ordenou. Na Bíblia, quando a gente olha o número da besta de Apocalipse 13, olha o que diz aqui. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, seu número é 666. Tem uma pergunta aqui do Douglas de Curitiba. E o Douglas pergunta o seguinte, os cristãos que adoram a Deus no domingo, olha que pergunta do Douglas, os cristãos que adoram a Deus no domingo, eles têm a marca da besta? É isso que você está dizendo, pastor? Então, se o sinal de Deus é o sábado, se eu sou um cristão, se eu sou um evangélico, se eu sou um católico, eu tenho a marca da besta? Então, deixa eu responder para você. Dizer uma coisa, não. Mas como não? Quando você lê, eu não vou ler agora, eu vou tentar ser bem direto para a gente ganhar tempo aqui também. Mas quando a gente lê Apocalipse 13, verso 15, anota aí, Apocalipse 13, verso 15. Os que se recusarem a unir essa falsa adoração à besta, eles vão ser mortos. Então, aqueles que forem fiéis a Deus, eles serão perseguidos. É uma questão de vida ou de morte. No final da história, a gente pode mencionar mais a fundo, quem sabe amanhã, mas hoje esses eventos não chegaram a ponto da marca da besta ser colocada ainda. Existem muitas pessoas que estão estudando sobre esse tema. Deus está clareando a mente. Quem sabe muitas pessoas que estão assistindo agora nem têm informação sobre a lei de Deus. Não entendiam que há uma diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então, ninguém ainda recebeu a marca da besta, mas vai chegar um momento, quando no final da história desse mundo, vai existir somente dois grupos. Aqueles que conheceram, aqueles que se envolveram com a marca da besta e permanecem ligados a ela, e aqueles que seguem o selo de Deus. Existem algumas características interessantes que eu quero trazer para você. É claro que muita gente pode estar pensando, pastor, mas o ponto fundamental é a lei de Deus? O ponto fundamental, distintivo, final na história, sim, tem a ver com a lei de Deus. O livro do Apocalipse menciona isso. Mas enquanto isso, aqueles que receberão essas verdades são as pessoas hoje que buscam na palavra de Deus viver de acordo com a presença do Espírito Santo. Por enquanto, o selo completo na vida do cristão é a presença do Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia diz que contra essas coisas, Deus não acusa ninguém. Então, hoje você pode ser selado com o selo de Deus, com a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu posso guardar os 10 mandamentos, mas se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou ter mansidão, eu não vou ter tranquilidade, eu não vou ter amor para com as pessoas. Esse é o primeiro passo, buscar de Deus a essência da lei dele, que é amar. Porque na hora certa, no final da história, são aqueles que forem fiéis à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, que serão selados. Que Deus abençoe você. Amanhã a gente vai fechar esse tema, a marca da besta, e que você esteja com seu coração preparado e disposto a obedecer à vontade de Deus. Nós vamos orar. Senhor, Pai de amor, um tema muito forte, um tema direto,
mas que nos traz então grandes ensinos e verdades profundas. Nos ajude a compreendermos um pouco mais as Tuas verdades, nos ajude a compreendermos um pouco mais a Tua proposta para a nossa vida, o direcionamento que o Senhor quer para nós, o caminho que a gente deve seguir. Nos colocamos em Tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.